Olá, oitavo ano, aula do dia 10/6. Vamos dar início ao livro 2, né? Onde começa com expressões algébricas, fórmulas e equações, ok? Então, vamos começar com uma expressão algébrica, um exemplo. Então, olha só. Pensei em um número, em seguida adicionei a esse número o triplo de seu sucessor, depois subtrair 1. Esse conteúdo, pessoal, é dando continuidade a que a gente viu no 7º ano, lá desde o início de equação do primeiro grau também, onde envolve isso. Então, olha só, pensei em um número, esse número desconhecido, eles vão ser representados por letras. Onde pode ser, você pode utilizar a letra A, a letra B, X, Y. A mais utilizada é o X. Então, pensei em um número desconhecido, que no caso é X. Em seguida, adicionei, né? Então, o que é adicionar? Adicionar quer dizer mais, soma. Então, a X, em relação a X, eu adicionei, somei com o seu triplo. O triplo de seu sucessor, né? Em relação a X. Então, inicialmente vamos saber o que é o sucessor de um número. Se nós temos o número 25, o seu sucessor é o 26. Se nós temos o 90, o seu sucessor é o 91. Então, sempre para determinarmos o seu sucessor, a gente sempre soma mais um. Qualquer número, sempre somamos mais um. Então, se o número aqui está sendo representado por x, então o seu sucessor, né, o sucessor de x, é você pegar o número x e somar mais 1. Mas só que ele disse que ele é o triplo desse número. Então, sempre que a gente quer descobrir o triplo, isso aqui a gente tem que multiplicar por 3. 3 vezes alguma coisa. Ok? Então, o triplo do seu sucessor. Então, nós temos que pegar o sucessor e multiplicar por 3. Então, o triplo do sucessor de x. Então, o sucessor é x mais 1, o triplo é vezes 3. E depois subtrair 1. Então, com isso, nós vamos montar a expressão algébrica. Então, pensei em um número, que é o x. Adicionei a esse número o triplo de seu sucessor. Então, tá aqui, ó, 3 vezes x mais 1. Depois, subtrair 1. Então, menos 1. Então, escrevemos a expressão algébrica. Mas essa expressão algébrica, nós podemos simplificar ela ao máximo. Como? Então, imagine uma expressão qualquer. O vezes, ele vem antes da soma e da subtração. Então, o 3 está multiplicando todos que estão aqui dentro, ó, que no caso é o mais 3. Então, o mais 3 vai multiplicar o x e o mais 3 vai multiplicar o mais 1. Então, nós temos que repetir o x. Mais 3 vezes x. Não tem o que fazer quando você multiplica número e letra. Então, você só repete. Mais 3x. Tanto faz você botar o ponto aqui ou não. E agora, mais 3 vai multiplicar o mais 1. Quando a gente multiplica dois números positivos, a gente faz o jogo de sinais. Ó. Mais com mais, mais. E 3 vezes 1, 3. Terminei a multiplicação, então eu vou repetir o menos 1. E agora nós temos que somar ou subtrair aqueles que são semelhantes. Nós temos aqui x mais 3x, ó, são semelhantes. Tem a letra igual, a parte literal. Então, x mais 3x. X mais 3x, 4x. Por quê? Porque na frente do x aqui, quando não aparece o número, nós temos o número 1. Então, é como se fosse 1x mais 3x, dando um total de 4x. E nós temos aqui mais 3 com menos 1.
onde a gente viu soma algébrica, sinais diferentes, bota o sinal do número maior e subtrai 3 menos 1, 2. E aqui nós não podemos somar para aqui, ó, porque esse tem x e esse não tem, então eles não são semelhantes. Para aí. Então, essa nova expressão algébrica veio da expressão algébrica anterior. Então, essas duas expressões, elas são consideradas equivalentes, porque a partir dessa inicial nós chegamos nessa final, onde ela está na forma simplificada. E a partir dessa nova expressão nós podemos determinar valores. Como? Dando valores ao x. Se esse número que ele pensou, se o x, se ele vale 3, se ele pensou no 3, nós vamos determinar o seu valor total. Então é só a gente substituir a letra. Então se nós temos 4x, é como se fosse 4 vezes x. Então nós pegamos o valor do x agora que é 3 e vamos substituir. Então fica 4 vezes 3, ó, substituímos o valor de x, mais 2. E vamos dar o total. 4 vezes 3, 12, mais 2, que é igual a 14. Então, nós fizemos aqui um valor numérico para essa expressão algébrica. Nesse exemplo, eu dei o valor que x é igual a 3, mas o x poderia ser qualquer número. Poderia ser 5, poderia ser negativo, poderia ser fração, ok? Nesse novo exemplo, sobre fórmulas, um exemplo de fórmulas, onde a partir do exemplo nós vamos escrever uma fórmula que represente toda a questão. Então, olha só. Durante o planejamento de uma viagem, Thalita verificou que gastaria R$ 170 com as passagens de ida e volta. Então, esse valor aqui é o que ela já está gastando. R$ 170. E R$ 65 por dia de hospedagem na pousada que escolheu. Então, além de gastar os R$ 170, ela vai gastar isso daqui a cada dia. Então, se ela fica um dia, então ela vai gastar os R$ 65, né? Porque é 65 vezes 1. Se ela fica 2 dias, 65 vezes 2. Que isso é igual a 130. Se ela fica 6 dias, e assim vai. 65 vezes 3, 195. E assim vai. Dependendo dos dias que ela for ficar, o valor vai aumentando. Além do valor que ela gastou com as passagens. Então, qual vai ser o valor total? Que fórmula representa o valor que ela vai gastar nessa viagem, né? Então, o valor, que eu vou representar pela letra V, vai ser igual o valor inicial que ela já está gastando, R$ 170. Então, além das passagens, ela vai gastar com a hospedagem. Então, mais o valor que ela vai gastar em hospedagem. Então, R$ 65 por dia. Então, o dia eu vou representar pela letra D. Ok? Então, dependendo do dia, então é 65 vezes a quantidade de dias. Ó. 65 vezes 1, se for um dia, 65 vezes 2, se for 2 dias, e assim por diante. Então, mais 65 vezes D. Ok? Então, essa é a fórmula que representa o que ela vai gastar nessa viagem. O que vai depender do total de dias que ela vai passar. Ok? Então, se eu deu aqui um exemplo. Se ela vai passar 5 dias. Quanto ela vai gastar ao todo? Então, é só a gente pegar esses 5 e substituir no valor do D. Então, o valor vai ser igual a 170 mais
a hospedagem, que vai ser 65 vezes 5. Então, o valor vai ser igual a 170 mais 65 vezes 5. Então, dá 325. Então, o valor total, então é só somar, que vai dar um total de R$ 495. Então, se ela passar 5 dias nessa viagem, esse vai ser o valor total com relação às passagens e a hospedagem, ok? E dando continuidade à equação do primeiro grau, onde também vimos no ano passado, no 7º ano, a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, nós vimos que toda a equação vai possuir a incógnita, que é a letra, possui o igual, onde separa primeiro membro e segundo membro, onde vimos que no primeiro membro deve ficar as letras e no segundo membro os números. Então, o 5x é letra, ele já está na sua posição, então você repete. O 2x, que é letra, ele está no segundo membro, nós temos que trazer para o primeiro membro. E quando muda de posição, troca o sinal. Aqui, quando não tem sinal, ele é positivo, então ele vai vir negativo. Então, 5x menos 2x. Não tem mais letra para trazer para cá, então você já repete o igual, que é o que vai separar as letras dos números. E o número que está aqui, ó, é o menos 9. Nunca esqueceu o seu sinal. Então, eu vou repetir o menos 9. E vamos dar continuidade. Ó. 5x menos 2x, 3x, igual a menos 9. Temos que isolar o x. Ó. O 3 está junto com o x. Então, o 3 está multiplicando o x. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 3 ele vai passar para o segundo membro dividindo. Então, você repete o x, o igual, o menos 9, e o 3 ele passa dividindo na forma de fração. Então, menos 9 dividido por 3. Então, x igual, repete o menos, 9 dividido por 3, 3. Então, esse número x ele vale menos 3. Ok? Então, com os exemplos vocês irão lembrar. No item B, nós temos 2y menos 4 igual a 7y mais 6. Ó. Uma equação do primeiro grau, ó, possui a letra, que no caso agora é y, possui igual, onde separa o primeiro membro do segundo membro. Então, lembrando, primeiro membro deve ficar as letras, segundo membro, os números. Então, 2y, letra, então você repete. O menos 4, ele é número, então ele tem que passar para o segundo membro. Então, se ele está menos 4, ele vai ter que passar positivo. O 7y, ele é letra, ele está no segundo membro, então temos que trazer ele de volta para o primeiro membro. Quando não tem sinal, ele é positivo, então ele vai vir negativo. Então, o mais 7y vai vir menos 7y. Então, igual. O mais 6 é número, então você repete. Aí, tanto faz você botar o mais ou não. E o menos 4 que passou, mais 4. Agora, nós temos 2y menos 7y. Lembrando, aqui ele é positivo, então é só você usar a soma algébrica. Sinais diferentes, sinal do número maior e subtrai. Então, 7y menos 2y, 5y, igual, mais 6 com mais 4, sinais iguais. Você repete sinal e soma. 6 mais 4, 10. Aí aqui nós temos primeiro membro, que é aqui a letra, não pode ficar negativo. Então, nós temos que fazer isso, ó. Temos que multiplicar toda a equação por menos 1. E o que vai acontecer? O que está negativo fica positivo. E o que está positivo fica negativo. Porque o menos 1 está multiplicando todos. Quando a gente faz menos com menos, fica mais. E menos com mais, fica menos. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a menos 10 sobre 5. Então, y é igual a, repete o menos, 10 dividido por 5,
dá 2. Então, y igual a menos 2. E no item C, já tem uma fração, ó. Então, vamos inicialmente separar as letras dos números. Nós temos aqui um número, onde ele tem que ir para o segundo membro. Então, nós temos menos 2, onde ele vai ter que passar como positivo, mais 2. Então, vou repetir, o 2x sobre 3, o igual, o 6 que já estava no segundo membro, e o menos 2 que passou, mais 2. Então, vou somar, então vou repetir, 2x sobre 3, igual, 6 mais 2, 8. Então, qual é o processo agora? Ó, vou pegar o primeiro 3. O 3 aqui, ele está embaixo da fração, então isso quer dizer que ele está dividindo. Então, ele vai ter que passar para o segundo membro multiplicando. Então, você repete o 2x, o igual, o 8 que já estava, e o 3 que passou multiplicando. Então, 8 vezes 3. Então, 2x é igual a 8 vezes 3, 24. Agora, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, repete o x. 24 sobre 2. Ele sempre passa para baixo. Quando está multiplicando, ao passar dividindo, vira fração. X igual a 24 dividido por 2, 12. Ok? Então, espero que com esse vídeo tirem todas as suas dúvidas e que consigam fazer as atividades de casa.